Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Virtus et Gratia. Bem, nas últimas aulas conversamos um pouquinho sobre toda a questão do organismo sobrenatural, que ele tem que se desenvolver, né, o que a graça santificante faz conosco, que é necessário o organismo sobrenatural para alcançarmos a santidade. Enfim, vimos várias coisas, né? E também vimos que o organismo sobrenatural, ele tem a sua composição. Ele é composto pela graça santificante, ele é composto pelas virtudes infusas, ele é composto pelas virtudes naturais e pelos dons do Espírito Santo, né? Na verdade, as virtudes naturais ficam meio que fora, mas elas são base para nós termos as virtudes morais infusas, né? Então, elas também são necessárias para o desenvolvimento do organismo sobrenatural. Então, assim, o que nós veremos nessa aula? Nós veremos um pouco sobre a definição de virtude, tá? Não veremos a definição de virtude no sentido sobrenatural, tá? Que no caso são as virtudes infusas, né? Também as virtudes teologais, mas vamos ver no sentido natural e o porquê da importância de nós termos as virtudes naturais para nós termos as virtudes sobrenaturais. Então é isso que abordaremos nessa aula. Então, bem, são Tomás de Aquino, ele define a virtude como a virtude, segundo a razão de seu nome, designa o complemento de uma potência. Pode parecer difícil de entender no começo, mas acaba que não é, né? Tipo, você deve estar pensando, pô, Giovanni, a virtude, segundo seu nome, designa o complemento de uma potência. O que você está falando? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Pensa assim. A virtude, ela é aquilo que faz ser plenamente aquilo que é realizar bem aquilo que faz. Ou seja, pensa assim, pensa que você tem as suas capacidades, tá? Eu tenho a capacidade de tocar violino. Eu tenho a capacidade de, é, sei lá, de aprender, de ler, de pegar um livro e ler. Eu tenho a capacidade de escrever, né? Você tem várias capacidades. Eu toco violino? Não, não toco violino, mas eu tenho essa capacidade. Agora sim, por exemplo, eu não tenho a capacidade de voar. Não adianta eu começar a bater meus braços, bater meus braços para voar. Eu não tenho essa capacidade, tá? Então, nós temos em nós o que nós chamamos de capacidade ou potências, tá? E o que é a virtude? A virtude, ela é você pegar essa sua capacidade e você desenvolvê-la ao máximo. Isto que é a virtude, tá? Então, por exemplo, quem que é um violinista virtuoso? É aquele que desenvolveu a sua capacidade ao máximo de tocar violino, ou chegou nos altos graus de perfeição. Você tem aquele violinista que toca mais ou menos, que desafina aqui, etc, etc. Mas você tem aquele violinista virtuoso, que é aquele violino que toca com perfeição, e as pessoas escutam e choram e tá. Você pode ter a virtude da estudiosidade, né? Em vez de ser aquele cara que só repete o que aprendeu na faculdade, eu pego e vou a fundo no que eu vou estudar. Eu vou desenvolver a minha inteligência, essa minha capacidade, tá? Então, podemos falar isso no aspecto físico. Pô, um corredor virtuoso é aquele corredor que conseguiu disciplinar o seu corpo para conseguir correr uma maratona. Correr 42 quilômetros, né? Acho que 20 é meia maratona, 42 quilômetros uma maratona inteira, é isso. Entendeu? Um lutador virtuoso é aquele que sabe lutar bem, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, que a virtude é você pegar essas suas capacidades e desenvolvê-la ao máximo, tá bem? Isto que é a virtude. Aí você deve estar se perguntando, caramba, Giovanni, eu entendi. A virtude é você desenvolver a sua capacidade ao máximo. Mas assim, já teve várias vezes que eu escutei que a virtude é um hábito bom. Qual que é a relação disso? Então assim, vamos entender aqui uma coisa. As virtudes, elas têm suas divisões, né? E vamos imaginar o ser humano. Pensa assim, pensa que o ser humano, ele tem no nível mais superior sua inteligência e sua vontade. No nível mais inferior, ele tem o seu aspecto emocional, sua vida psíquica, tá bem? Então, assim,
nós temos nossas emoções, que elas estão desreguladas, tá? O que acontece? Antes do pecado original, as emoções obedeciam à nossa inteligência e à vontade. Inclusive, nós temos algumas aulas que explicam o que é cada coisa, o que é inteligência, o que é vontade, no programa Sanitato. Então, se você está com dúvida, vai lá na playlist e assiste as primeiras aulas. Mas assim, tudo está relacionado com isso, tá? Então, as emoções, elas, por causa do pecado original, elas não obedecem bem à nossa inteligência e vontade. Já não é bem ser hierarquia. Nós temos desejos das nossas emoções que vão contra a nossa inteligência e vontade. De São Paulo já dizia, né? Muitas vezes eu não faço bem o que quero, faço mal o que não quero, porque tem esse conflito interior, tá bem? Então, o que acontece? O que acontece? Vamos pensar que nós temos as nossas emoções. O que a virtude vai fazer nas emoções? Lembra, a virtude é você desenvolver ao máximo a capacidade. Então nós temos que a virtude no aspecto das emoções e das paixões é você desenvolver ao máximo isto. E como que você desenvolve isto? É você conseguir ordenar suas paixões conforme sua inteligência e vontade. E aí você consegue agir moralmente bem, tá? Então, por exemplo, isso que são as virtudes que nós conhecemos. Vamos pegar a virtude da castidade. Consiste nisto. Em ordenar os afetos também. Você ordena os afetos, as emoções através da virtude da castidade, no que se refere aos prazeres da carne. Nós temos a virtude da temperança, no que se refere a, 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 a tudo que é sensível, tudo que alimenta o nosso corpo possível, principalmente na alimentação. Nós temos a virtude da humildade, que ordena o apetite pela nossa própria glória, tá? Então, assim, muitas vezes nós temos essas virtudes morais, que elas aperfeiçoam nossas emoções e que, em consequência, vão aperfeiçoar o nosso agir, né? O nosso comportamento, tá? Porque isso, a virtude pega uma capacidade de você levar à perfeição. As morais se referem ao comportamento que justamente está relacionado com as emoções, tá bem? Então, o que acontece? O que acontece? Por que é importante as virtudes naturais, que é o que eu te falei, que nós estamos conversando até agora, para ajudar a santificar, para ajudar a desenvolver o nosso organismo sobrenatural? Por que tem que ter essa relação? Tá? E qual é a relação com as virtudes infusas? Pensa assim, a virtude, ela também, as virtudes morais ajudam no comportamento, certo? É um hábito bom, você aperfeiçoa sua habilidade. Assim como o motorista, que assim que ele pega pela primeira vez o carro, ele fica nervoso, não consegue dirigir bem, acaba batendo, etc. E com a prática ele vai aperfeiçoando até adquirir, em certo sentido, o hábito ou a virtude, né, de dirigir bem. Assim também se dá no organismo sobrenatural. Então, no organismo sobrenatural, nós temos as virtudes teologais, né, que são essas perfeições infundidas por Deus, que nos levam diretamente a Ele, que é fé, esperança e caridade, tá? E nós temos as virtudes morais infusas. Então, por exemplo, do mesmo modo que nós temos uma castidade natural, nós temos uma castidade sobrenatural, que é o nível sobre-humano. Lembra que nós falamos que nós somos chamados a agir de modo divino? Então, assim que como nós temos a castidade natural, temos a castidade sobrenatural. Assim como nós temos a temperança natural, nós temos a temperança sobrenatural. Assim como nós temos a prudência natural, nós temos a prudência sobrenatural. Assim como nós temos a fortaleza natural, nós temos a fortaleza sobrenatural, a justiça, etc, etc. Tá? Então, tudo que é virtude humana, nós podemos e devemos elevar ao nível sobrenatural, através da graça santificante. A virtude humana você consegue agir conforme o ser humano, o máximo dele. Mas para agir de modo divino, você tem que ter o organismo sobrenatural. Só que existe um princípio, a graça supõe a natureza. Ou seja, para você alcançar, por exemplo, a prudência sobrenatural, você precisa antes ter o trabalho humano de alcançar a prudência natural. Entende? Ah, então eu consigo alcançar a prudência sobrenatural por mim mesmo. Não, você precisa da graça. Mas antes que a graça venha e te dê o nível sobrenatural da prudência, você precisa da prudência natural. Assim se dá com todas as outras virtudes.
tá? Então, por que que nós vamos abordar também as virtudes naturais nesse programa? Porque nós queremos alcançar as virtudes morais infusas também. Isso se dá, né? Uma condição para isso se dar é as virtudes naturais, tá? E na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona a questão das virtudes no organismo sobrenatural a partir dessa definição que nós demos agora, tá bem? Então já deixe seu like, compartilhe e nos vemos na próxima aula.